Estamos chegando de volta no intervalo. Atenção, Tribunal Regional Eleitoral elaborou um manual com orientações para o eleitor saber identificar notícias falsas. É muito importante. Soraya Barros chegando agora com a gente no Tarobá Notícia. Trocou o turno e ela agora assume a reportagem externa ao vivo. Olá, Soraya, uma boa tarde para você. Manualzinho que sempre cai bem quando a gente dá uma olhada, vê que a rainha morreu e depois, opa, não morreu. Mas também morreu. Mas não morreu. E assim é com a política, só que 1000 vezes pior, né, Soraya? Boa tarde para você. Oi, Diogo, boa tarde para você também. Exatamente. Principalmente agora nesse período eleitoral, as fake news tendem a viralizar, se espalhar e podem até mesmo mudar os rumos de uma eleição. Por isso mesmo é necessário fazer todo esse trabalho de conscientização e orientação dos eleitores. Isso começa até mesmo, por exemplo, a gente tem acompanhado um aumento desde o início do ano de notícias falsas que têm viralizado nas redes sociais, em aplicativos de conversa, como, por exemplo, relacionadas ao título de eleitor, ou então necessidade de um possível recadastramento de idosos, né, que tem gerado bastante transtorno. Então, em razão disso, a Justiça Eleitoral tem trabalhado, inclusive, reforçando a necessidade de consulta desse manual. Sobre este assunto, a gente vai conversar com o juiz eleitoral, Maurício Boer. Maurício, boa tarde. Qual que é, então, a real necessidade, né? Porque a gente sempre, né, precisa reforçar os eleitores de ficarem alertas em relação às fake news. Oi, boa tarde, Soraya, a todos os telespectadores. É uma necessidade constante. Nós não sabemos se são grupos, se são pessoas simplesmente maldosas que emitem, que soltam essas fake news, principalmente pelas redes sociais, pela internet, e isso acaba influenciando as pessoas. Essas pessoas que soltam essas fake news, elas têm algum objetivo. E quando as pessoas se deixam influenciar, elas alcançam esse objetivo e isso vem em detrimento da nossa democracia. E isso pode vir a contaminar uma eleição. Então, o nosso apelo é para que os eleitores fiquem atentos. Como você mencionou agora, tivemos esse caso dos idosos, de uma notícia falsa e que idosos com mais de 70 anos teriam que necessariamente se recadastrar na Justiça Eleitoral sob pena de cancelamento do título. Nada disso, uma notícia falsa, e vimos idosos, muitas vezes de Tamarana, que nós atendemos aqui também, vindo aqui para fazer esse recadastramento. Pessoas idosas, humildes, muitas vezes. Outros, até advogados, ligando na nossa central de atendimento ao eleitor, perguntando se isso era verdade ou não. Então, pedimos aos eleitores, a toda a comunidade, fiquem atentos. Na dúvida, sempre consultem. Consultem os órgãos de imprensa, consultem a Justiça Eleitoral. No caso de notícias envolvendo a obtenção do título, do primeiro título eleitoral ou da regularização do título, basta ligar para a nossa central de atendimento ao eleitor, que o eleitor ou interessado terá informações fidedignas. Bom, o senhor já antecipou que é justamente uma das dicas que contém esse manual, né, que é destinado ao eleitor. Quais são as outras orientações para que a pessoa possa identificar se aquela informação que chegou até ela se trata de fato de uma notícia falsa? Muitas vezes, ou geralmente, as notícias falsas, elas têm erros, muitas vezes grosseiros de ortografia, às vezes letras maiúsculas no meio da frase, muitas exclamações para tentar exaltar o ânimo do leitor, da pessoa que está lendo, ou manchetes sensacionalistas. Isso já é um indício de que aquela notícia pode não ser fidedigna. Então, prestar atenção na gramática, em como a notícia é veiculada. Mas também, muitas vezes, aos profissionais da área, né, que colocam notícias falsas no meio de notícias verdadeiras. Misturam as coisas e conseguem fazer um texto bem feito, cuidadoso, que realmente engana. Então, para esses casos, principalmente, para todos, mas nesses em especial, deve o leitor procurar outras fontes de informação. Nós temos uma imprensa livre, organizada, sólida no Brasil, então consultem os diversos meios de imprensa que nós temos, se essa notícia está sendo veiculada nesses outros meios, qual é o teor dessa notícia, se há contradições, se não há contradições. Além dessa análise,
dessa comparação com as notícias veiculadas em outros meios de imprensa, ou nos meios de imprensa, há aqueles sistemas de busca, de saber se a notícia é falsa ou não. Os sistemas de imprensa, todos têm lá o seu sistema, é falso ou verdadeira notícia, é falso ou fake, verdadeiro ou fake, enfim, tem vários. E a Justiça Eleitoral tem também. Já no começo do ano, o Tribunal Regional Eleitoral já está estabelecendo um programa de combate, de enfrentamento à desinformação, que é o Gralha Confere, que já atuou, já funcionou nas eleições passadas. E vai funcionar também nessas eleições. Então, o eleitor tem dúvida, coloque lá o fato que isso vai ser checado. Tá certo, muito obrigada pelas suas informações. Então é isso, se você desconfiar que se trata de uma notícia falsa, cheque e se tiver a certeza disso, denuncie. Voltamos ao estúdio.